Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que acompanham nos corredores do varejo. Eu sou Fábio Caldas, fundador da Fronte Pesquisa, e hoje a gente vai bater um papo sobre um setor que é especial para o varejo, que é o mercado alimentar brasileiro, que tem movimentado o mercado de shopping, então nem se fale, cada vez mais a gente vê as pessoas indo ao shopping buscando alimentação. É um mercado extremamente dinâmico, rentável, mas muito disputado, né? Para conversar com a gente aqui, para explicar um pouquinho sobre esse mercado e sobre a empresa que ele trabalha, suas novas estratégias, a gente convidou o Gabriel Ferrari, que é CEO da Domino's Pizza Brasil. Acho que é impossível alguém que não tenha cruzado por aí com uma unidade da Domino's. O Gabriel já tem uma extensa bagagem no mercado de varejo, já passou por Procter & Gamble, já passou por McDonald's, Starbucks, Subway, tem quilômetro aí, viu? E agora está à frente do marketing acho que de uma das marcas mais fortes do varejo alimentar no Brasil. Me arrisco a falar isso sem grande medo de errar. O Gabriel e a Domino's estão liderando um processo que eu diria que é ousado, que é a abertura de nano quiosques muito pequenos, estamos falando aí de 4,9, 5 metros quadrados, e lojas compactas, mas em locais de altíssimo fluxo, que é uma pegada diferente. A gente está acostumado principalmente a ver as lojas da Domino's, né, entrando aí numa coisa diferente. E além do formato, uma expansão também de cardápio, entrando com algumas coisas para a hora do almoço. Pizza, normalmente a gente pensa no jantar, né? Mas agora estamos entrando com outros. A Domino's vem aí com um cardápio um pouco diferente, brigando também mais forte por esse horário de almoço. A gente quer entender aqui do Gabriel como que eles olham para o mercado, como que eles mapeiam as oportunidades de expansão no varejo brasileiro, essa história dos novos formatos, dos novos cardápios. Então, Gabriel, um prazer recebê-lo aqui e vamos bater um papo, que acho que tem muito para a gente falar sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra falar com vocês. O prazer é todo nosso. Vamos lá, já começo direto aqui no assunto. Você está na Domino's desde 2023, mas antes disso passou por gigantes do setor, né? McDonald's, Starbucks, Subway, que eu falei aqui. Como que essa sua experiência, essa passagem por várias empresas do ramo de alimentos, mas cada uma com a sua pegada diferente, né? Como que elas influenciam a sua visão e como que elas te ajudam nesse processo na Domino's? Ah, ótimo, excelente. Eu tô há 10 anos aí, né, dentro do mercado de comida, né, de fast food, que nem você falou. Eu tive 10 anos de experiência em bens de consumo e 10 anos em comida, né? Então, é muito legal, acho que eu consegui fazer bem essa transição, acho que o varejo é muito dinâmico, né? É uma pegada diferente mesmo. Eu acho que trabalhar com franqueados também, especialmente para o pessoa de marketing também é especial, né? Porque o franqueado ele cobra de um jeito muito direto, né? A gente tem que fazer ações, iniciativas, um planejamento estratégico extremamente eficiente, né? Algo que vai realmente deixar resultado no final. Então, acho que isso me ajudou muito como um executivo de marketing, né? E aí eu trago bastante experiência em como desenvolver um planejamento estratégico para o varejo, como que a gente pode escalar, né, as ações de forma nacional, como ter uma eficiência grande tanto na parte de comunicação, na parte de inovação, né? Acho que sempre desde que eu comecei nesse mercado eu sempre procurei bastante acelerar a inovação. Eu acho que é super importante que o brasileiro gosta muito, né, de inovação, principalmente com comida, né, de experimentar comidas novas. Então, eu acho que eu consegui trazer aí uma experiência de planejar, conseguir executar, conseguir lidar com franqueados, né, e fazer o negócio desses franqueados crescerem. Então, é muito legal. É um mercado dinâmico,
mas é um mercado, mas é comida, né? Eu sempre falo, pô, trabalhar com comida é algo muito bom, né? O consumidor tem muito engajamento, né? É um assunto que as pessoas engajam bastante, né? O consumidor engaja bastante, então é muito legal, assim, e eu acho que a Domino's, a gente vem num momento muito bom, trabalhar com pizza, né? Parece engraçado que parece fácil, né? Você fala, pô, vou vender pizza, mas nos bastidores não é fácil, né? Acho que né, a parte do marketing envolve muito, né? Se analisar o mercado, as tendências de consumo, avaliar concorrência consumidor, que nem vocês falaram, né? Onde você vai abrir uma loja, para onde você vai expandir. Aí tem toda a parte de planejamento estratégico, falar com o consumidor, pesquisa, é, oportunidades, né? Trabalhar oportunidades, trabalhar tracking, né? Tipo, é, lançar algo e traquear, ver se performou ou não performou. Então, é, é algo bastante gratificante, né? E tô feliz aí de estar 10 anos aí nesse mercado. Que legal. Você foi falando, foi pensando algumas coisas aqui, né? Que é um mercado. Você veio do bem de consumo para alimento, né? Para alimentação. Tem diferença, né? Você vender algum produto em si e vender alguma coisa que você vai comer, que é uma experiência talvez até muito mais rápida e acho que até mais marcante para o consumidor, né? O bom ou ruim fica uma coisa muito mais clara na cabeça do consumidor. Como que foi esse pulo seu de parar de olhar produto e olhar alimentação, né? E quais as diferenças que você sentiu na conversa com o consumidor nesses dois mercados? Eu acho assim, os princípios, se você simplificar bem, né, os princípios eles se mantêm, né, quando você pensa em negócio, né? Eu acho que a P&G deu uma boa base, assim, porque no fim, sempre, até para os franqueados eu falo isso, né? No fim a gente quer, são três coisas, né, que resumem tudo que a gente faz aqui dentro da Domino's ou em qualquer empresa, né? Você quer gerar conhecimento, né, que é o brand awareness, que é o termo marqueteiro aí, Uhum. conhecimento, experimentação e recompra. Basicamente, a gente trabalha para isso, conhecer a marca, o consumidor experimentar e se ele experimentar ele ter uma boa experiência e ele recomprar, né? Então isso tanto vale tanto para bens de consumo quanto para comida, né? Se você sem conhecer a marca só vai comprar o que você, claro, aí tem, né? Consideração, né? Você vai conhecer, você tem que considerar. Se você considerar, você vai experimentar. Se você vai experimentar, você vai comprar. E aí, se você comprar, você pode comprar mais, né? Comprar de uma maneira regular, né? Comprar de uma maneira mais leve, os light users, o heavy users muito, né? E aí, claro, né, o sonho aí de todo de todo profissional de marketing é que o consumidor seja o promotor da sua marca, né? Acho que esse é na pirâmide ali, né, dentro do conhecimento até, né, o consumidor considerar, experimentar, comprar, você quer que ele fale da sua marca, fala, ó, experimentei Domino's, é uma pizza deliciosa, pode comprar, né? Acho que esse é o para isso que o executivo de marketing trabalha. Então acho que não difere muito, né? Bem de consumo você também faz isso, né? Então nesse ponto de princípio. Aqui, claro, comida tem mais paixão envolvida, né? As pessoas comentam mais, a comida ela tem uma complexidade ali de você está lidando com algo que tem uma validade mais curta do que um bem de consumo durável, né? E eu acho que você falou a diferença é mais dinâmico, né? Em comida você tem que a gente olha muito rápido tudo, né? A gente olha todos os dias, né? Como que a gente está performando, como que a gente está indo, o que a gente tem que melhorar, né? Eu até falo, por exemplo, bem de consumo, você tem um planejamento do ano, você faz o planejamento com muito mais antecedência, às vezes, porque às vezes você tem que fabricar o produto numa fábrica que envolve pesquisa, tecnologia, depois tem que transportar muitas vezes itens importados, dependendo do, e comida não, comida é muito rápido, e a tendência muda muito rápido. Então eu sempre falo com o meu time também, Brick, que assim, ó, a gente tem um master plan, que a gente chama no marketing, né, que é o planejamento, o calendário do ano, mas muda toda hora. É impossível você ter um calendário do ano trabalhando num restaurante
que ele não vai mudar totalmente, assim, ele é coisas de curtíssimo prazo, a gente tem que tomar decisões muito rápidas, né, você tem às vezes algo surge, uma tendência de comida surge, você fala: "Pô, vamos lançar", né, uma oportunidade especial surge, ou você está trabalhando num produto, o produto não deu certo. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Como é que vocês mapeiam essas tendências que vão mudando o planejamento de vocês? E como é que vocês separam o que é uma tendência passageira que não vale a pena vocês embarcarem de uma tendência que vale a pena mudar o planejamento e investir nisso aqui? Olha, a gente sempre faz pesquisa, a gente faz muita pesquisa, né, eu acho que a pesquisa é fundamental, então a gente trabalha com alguns parceiros aí grandes de pesquisa, em que a gente avalia, por exemplo, a gente vai lançar um sabor de uma pizza nova, né? A gente avalia o que o consumidor gostaria, né? A gente faz um brainstorming, né? Uma sessão de ideias e a gente faz pesquisa com o consumidor. A pesquisa ela é sempre um bom guide. Claro, às vezes eu acho que também é uma diferença. Bem de consumo praticamente faz sempre pesquisa, né? Porque bem de consumo envolve mais longo prazo. Comida às vezes não dá tempo de fazer pesquisa, né? Isso que é o que você perguntou de a gente olha a tendência, a rede social, a gente olha é, bastante rede social no fim, porque a gente conversa bastante com o consumidor o tempo todo. E às vezes a gente pega ideias de outros países, porque às vezes está surgindo em outro país, e aí você já sente que vai vir para o Brasil, você já tenta se antecipar, né? Então, e a gente está sempre avaliando a performance do produto, que nem você falou, porque às vezes a gente lança um produto e não necessariamente a gente sabe que ele vai continuar no cardápio. Né? Se ele performa, ele não está performando tão bem, a gente tira, já substitui. Isso também a gente consegue fazer de uma maneira muito rápida. E às vezes não, às vezes surpreende, está vendendo tão bem que ele mantém no cardápio. Né? Então a gente tem essas duas variáveis, mas saber se ele vai ficar ou não é basicamente pelo tracking a gente avaliar se está performando bem ou não as vendas dele. Vocês, não necessariamente na Domino's, porque você entrou em 2023, já pegou um pós-pandemia aí, mas pensando nas outras, também nas outras atividades de alimentação que você trabalhou, sentiu alguma mudança no consumidor? Porque durante a pandemia, a gente teve uma coisa muito forte, que foram as pessoas aprendendo a fazer as coisas em casa, né? E isso talvez tenha mudado um pouco até o conceito de consumo de alimentação. E essa é a minha pergunta. Você sente que teve alguma mudança pelas pessoas talvez serem mais exigentes, porque passaram a fazer mais coisas elas mesmas, começaram a ter mais acesso à informação, né? Até porque rede social hoje em dia você tromba com informação boa e ruim, tá? Mas você tromba com informação o tempo todo. Você sente isso? Teve alguma mudança ou não? O consumidor continua buscando o mesmo que ele buscava antes? Olha, eu sinto sim. Eu sinto que teve, acho que exatamente o que você falou. Eu acho o consumidor mais exigente. A gente viu um consumidor mais exigente, um consumidor que realmente não aceita qualquer coisa. A gente viu uma amplitude, né, uma variedade muito maior, né, agora de opções de comida. Agora um delivery muito mais forte também e amplo, né? Então tem essa complexidade, o consumidor ele consegue pedir de uma maneira mais rápida, ele consegue comparar preço mais rápido, ele consegue ver a avaliação do restaurante de uma maneira mais rápida, né? O consumidor também é, comprando mais agora de uma maneira que, pô, eu consigo avaliar aquele restaurante é bom, ele tá bem avaliado, não tá bem avaliado, eu consigo comparar preço de uma maneira muito rápida, eu consigo comparar promoção de uma maneira muito rápida. Então eu acho que se tornou mais complexo mesmo o ambiente pós-pandemia, mas também veio oportunidades, né? Eu acho. Eu acho que sempre tem oportunidades, né? Quando o consumidor também ele está usando mais canais para compra, né? Ou quando ele está avaliando melhor, sendo mais exigente, se você tem uma marca, né, como a Domino's, que a gente trabalha com ingredientes de qualidade, a gente preza bastante pela qualidade, operação, a pizza chega rápida, a gente tem muita promoção, né, muito atrativa. Então, quando o consumidor começa também a ficar mais sofisticado e comparar, se a marca souber usar isso, eu acho que na Domino's a gente soube usar, você consegue ficar à frente dos outros concorrentes, né? Então o que você, né, o famoso transformar o limão em limonada, né? Você consegue
usar isso a seu favor. Eu acho que a gente conseguiu isso na Domino's. Bom, voltando a falar agora desse processo de mudança e de expansão da Domino's, né? O que foi o gap de mercado que vocês conseguiram, que vocês observaram, para partir para essa história de novos formatos ou mesmo dos novos cardápios? O que foi que vocês analisaram e viram, opa, aqui tem um espacinho para gente brigar? A gente percebe, sim, o Brasil, ele é um país, né, as pessoas, é um país com uma população muito grande, com muitas cidades, né, e às vezes de população não tão grande, mas com diferentes formatos, né? O Brasil é muito dinâmico na alimentação fora de casa, né? O próprio mercado, né, de pizzas, desde o mercado de café da manhã, mercado de hambúrgueres, né? O Brasil ele tem uma gama diferente até de outros países, né? Então, quando a gente fala de um formato menor, né, a gente pensando aí em alto fluxo, pensando nas pessoas na rua, eu acho que a gente está conversando com esse Brasil dinâmico, em que as pessoas estão muito fora de casa, ou que as pessoas às vezes passam, estão com pressa, precisam pegar alguma coisa e ir, né? E o que a gente pensou pô, já tem muitos quiosques, né? O Brasil faz tempo que se você olha de vários setores, tem muitos quiosques, e por que não pizza, né? A pizza é um produto gostoso, é um produto que, pô, você pega a pizza quentinha saindo do forno, é um produto que dá para você dividir com a sua família, entre várias pessoas, tem um valor muito bom, né? Porque você compra e você consegue dividir. E aí, então, a gente viu que pode ter muito a ver, né? E tá dando muito certo, né? O quiosque que a gente já tem hoje, ele é um quiosque que é na rodoviária do Rio de Janeiro, é um quiosque que vai muito bem, né? Ele superou todas as nossas expectativas. E você. E aí, quando você tem um formato menor, porque se você também é muito engessado num único formato, você perde oportunidades, né? Então sempre surgindo oportunidades, né? Às vezes você. É, pô, a gente tem um lugar aqui, mas é um lugar que não, às vezes não cabe uma loja muito grande, é um lugar menor. Então, o quiosque ele vem meio nesse ponto também, né? De tentar a gente se encaixar em lugares que tem uma demanda, que tem um alto fluxo, né? E não ao contrário. A Domino's, a gente é muito forte em delivery, a gente sempre foi, né? Não só no Brasil, como globalmente, mas é diferente, né? Você tem que chamar o consumidor. Por que não aproveitar o fluxo do consumidor que já está lá e falar, ó, tem uma Domino's aqui perto, você consegue comprar uma pizza quentinha, gostosa para você. E aí o quiosque ele demanda também uma adaptação de menu. Então a gente vai trabalhar com um menu mais simplificado, mas claro, mantendo qualidade, sabor, mantendo as pizzas que vendem mais, os produtos que vendem mais, entradas, sobremesas, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Se você vai se adaptar num formato diferente, você mantém o DNA da marca, você mantém a qualidade, você mantém a expectativa do consumidor em relação a isso, né? Por isso que o nosso quiosque também, massa aberta à mão na hora, a gente tem nosso forno padrão, os mesmos ingredientes, né? Então o consumidor recebe com a mesma qualidade e aí isso ajuda bastante até na própria divulgação da marca, né? Experimentação, né? Alto fluxo, várias pessoas experimentando. Depois essas pessoas vão consumir nas suas casas, podem pedir pelo delivery da Domino's porque tiveram uma boa experiência. Mas só para ficar claro, Gabriel, nesse caso não teve adaptação de produto, teve adaptação de formato de loja, mas vocês não incluíram produtos por conta de ser ponto de fluxo e por conta de ter um consumidor ali diferente. A gente assim, por exemplo, a gente lançou o Calzone, né? O Calzone, ele é um produto que a gente lançou pensando nesse formato diferente. Ele é um produto que é muito fácil de você, mais um snack, né? Você leva produto menor, né? A pessoa às vezes, pô, não quero uma pizza, eu tenho o Calzone. O Calzone foi um que a gente pensou para esse formato diferente. E a gente lançou também um tipo de combo diferente que a gente chama de box, né, que é um combo que você vem já uma pizza brotinho, uma sobremesa e uma bebida, também para esse formato, que aí você já compra o combo, ele vem numa caixa, você já consegue levar dependendo para onde você vai. Então a gente teve formatos diferentes. Acho que eu destacaria esses dois para o quiosque especificamente,
mas o quiosque, às vezes, o forno é menor, então a gente tem a nossa pizza média, a gente não tem a pizza grande, né? Mas a pizza média nossa, a gente sempre fala, se você pedir uma pizza média da Domino's, você vai ver que ela é praticamente uma pizza grande das outras pizzarias, né? Vem 8 pedaços, é uma pizza super bem servida, né? Mas, e aí, assim, o quiosque também, ele abre oportunidades futuras, né? Da gente ir trabalhando itens diferentes, né? A gente, por exemplo, a gente tem no aeroporto, na loja de aeroporto, a gente tem hoje pão de queijo, então que é um item também diferente que a gente nunca teve, porque a pessoa às vezes de manhã quer comer um pão de queijo com um cafezinho, tem um café, então a gente vai se adaptando à demanda do consumidor, né? E a gente está sempre aberto à inovação. E é isso, fazendo pesquisa, olhando o consumo, olhando o próprio ambiente, às vezes que você está lá, né? No próprio restaurante, conversando com o consumidor, às vezes tete a tete. Então, acho que é isso, a gente vai se adaptando. Bom, aqui na Front a gente tem muito forte a pesquisa voltada para a expansão do varejo, né? Pesquisa de potencial para novas lojas e tal. E aí foi um ponto aqui que me chamou a atenção, que vocês têm hoje 220 lojas e um objetivo de abertura de 20 novas lojas até o final do ano, né? Que é um objetivo forte, se você for pensar pro tamanho da rede. E aí vem a minha curiosidade, o que vocês olham, além de fluxo, que a gente está falando principalmente para o quiosque, acho que o fluxo é um fator decisivo, né? Mas principalmente quando a gente está pensando em loja, o que vocês olham na hora de escolher um ponto de venda? Quais são os fatores demográfico, econômico, geográfico, seja o que for, que vocês olham para falar assim, opa, aqui parece que tem alguma coisa interessante? Então, gente, a expansão, como que a gente olha? A gente tem ferramentas, né, que a gente consegue, por exemplo, analisar geograficamente uma oportunidade, né, com base no tamanho da população, com base em registros de classe social, potencial de consumo, e aí esse sistema ele apresenta as oportunidades e hoje em dia, né, a maioria das empresas de varejo de comida usam, né, porque ele dá potencial realmente de quanto você pode faturar ali com base na população, né? Claro, a gente quer estar em todos os lugares do Brasil. A Domino's Tal, a gente está em todos os estados do Brasil, que eu acho que é uma coisa muito, muito legal, tá em todos os estados do Brasil, mas a gente tem potencial para mais, né? E aí, os novos formatos, eles tornam ainda mais possível isso, né? Porque o novo formato, como ele tem uma estrutura menor, uma metragem menor, né? Ele consegue que você entre onde tem uma população menor, né? Então você consegue sair, por exemplo, dos grandes centros, né? Que às vezes você fica saturado, né? A gente sempre olha isso, né? A gente não quer ter uma Domino's muito perto da outra, a gente uma concorrendo com a outra, né? Lógico, a gente tem um raio na Dominus que a gente é um raio curto até, né? É um raio que a gente procura ali não passar de 2 quilômetros, porque a gente quer que a pizza chegue rápido, né? Domino's, esse é um conceito muito forte, né? A gente quer que a pizza chegue, ela tem que chegar em 25 minutos para o consumidor, né? E para isso você também não pode ter uma distância muito longa. Mas a gente não quer uma concorrendo com a outra, então ter novos formatos, ter essa pesquisa de cidades menores ajuda a gente muitas vezes a entrar onde, por exemplo, tem menos concorrentes, né? E a gente também gerar a experimentação da marca para consumidores que muitas vezes, às vezes, não conseguem vir para uma cidade maior para experimentar Domino's, né? Então, é, é uma coisa que a gente está sempre de olho e acho que o Brasil a gente tem muito potencial ainda, né? Mesmo estando aí com 220 lojas, a gente acha que dá para crescer muito mais, que nem você falou, a gente quer, a gente né, tem no nosso planejamento aí abrir mais 20, né? E a gente quer continuar nessa expansão. A gente acha que ainda tem muito potencial aqui, muito potencial no Brasil para Domino's crescer. Agora, Gabriel, a meta eram 20 novas lojas até o final deste ano. A gente praticamente está no final desse ano, né? Natal já chegou. Vocês conseguiram? Assim, a gente tá bem no radar, né? A gente tem inaugurado aí desde julho e eu acho que também é uma
uma característica também, né? Se vocês forem olhar do varejo de alimentação das grandes redes, né? Essa concentração maior no final do ano, né? Porque você tem um tempo muito forte de planejamento, de ponto, contrato, construção, né? Que você muitas vezes usa isso no começo do ano, você usa o primeiro semestre para fechar, né? Todos esses detalhes. E aí você deixa a parte mais de execução, né, que é a parte final de construção civil, pintura, máquinas, né, para o final do ano. E aí a gente tem, então, a gente vai ter uma concentração muito forte agora, justamente agora em novembro, dezembro, de novas lojas para a gente atingir essa meta. E estamos on track para a gente atingir. Pensando um pouco na operação desses quiosques, né? Imagino que deve ter sido um desafio logístico, né? Para você conseguir começar a operar num tamanho tão pequeno, mantendo o DNA do produto, né? Que você falou em qualidade, em como que ele é feito, coisa assim. Que foi o principal, qual foi o principal desafio nesse sentido que vocês trombaram na hora de montar e principalmente depois que começaram a operar numa rodoviária do Rio de Janeiro, né? E é aí que você realmente aprende, só na prática, né? Você planeja, mas só vai aprender mesmo na prática. O que foi o principal desafio que vocês perceberam nisso para poder continuar oferecendo o produto que normalmente vocês oferecem em loja, num formato tão pequeno e numa dinâmica tão diferente, que é um local de altíssimo fluxo? Eu acho que o ser humano, né, é natural, né? Sempre quando você tem um desafio, né, você é isso, né? Você vai conseguindo se desdobrar, né? Então a gente teve que, acho que o maior desafio mesmo é a metragem mesmo, assim, né? Porque, por exemplo, o forno é um desafio, né? O nosso forno é um forno grande, né? Então a gente teve que ter um parceiro, a gente teve que falar com os nossos parceiros, né, fabricantes de fornos, para a gente ter um forno pequeno, né, que é um desafio, porque você precisa ter um forno pequeno, um forno hoje em dia a tecnologia, né, um forno que você não precisa de um exaustor, né, um forno que tem e um forno que aguenta o tranco, né, que aguenta a capacidade, a quantidade de pizzas, né, que a gente vai fazer. Então acho que ter o forno, tudo parte do forno, né, porque não existe pizza sem forno. Né? Então acho que o forno é o principal ali, né? E claro, aí você tem que ter um lugar para a gente abrir a massa à mão, né? Que a gente faz isso aí também é um princípio da Domino's, a gente não é uma pizzaria que tem massa congelada, esse tipo de coisa, a gente abre a massa à mão todos os dias, toda pizza que a gente faz. E aí você tem a que chama Bankline, que é aquele móvel que você tem os ingredientes, né? E aí sim você tem que simplificar, porque não cabem todos os ingredientes, cabem numa pizzaria comum. Né? Então eu vou ter menos bandejas, e menos bandejas eu vou ter que selecionar. Então eu seleciono as pizzas que saem mais, né? Então os sabores que saem mais, né? Então, claro, queijo, frango, calabresa, pepperoni. Então, e aí eu não vou ter tantas pizzas especiais assim, né? E, e caber, né? Os nossos colaboradores, funcionários ali mas assim, deu tudo certo. A gente fez de uma geladeira, né? Porque a gente tem bebida, né? Mas é isso, né? A Domino's não tem fritadeira, né? Então, que nem eu falei, essa parte de exaustão, que é uma parte extremamente complexa, a gente não tem. Então, eu acho que tava ali, sabe? A oportunidade estava na nossa frente, né? A gente tem um modelo de negócio que permite, né? Um quiosque, um modelo como um quiosque, né? A gente só não tinha ainda realizado isso e falado, pô, vamos investir nisso de uma maneira mais forte, que é o que aconteceu esse ano, que é justamente o time interno falar, por que não? Né? Pô, temos um forno pequeno, tem uma bankline, dá pra gente ter um balcão, dá pra gente ter uma geladeira pequena. Gabriel, me surgiu uma dúvida aqui. Vocês falam em 20 lojas, né? Pelo Brasil inteiro, 20 quiosques pelo Brasil inteiro. Vocês pensaram em adaptações desse cardápio regionais, de acordo com o local, o perfil do público? Olha, por incrível que pareça, varia super pouco, Thaís. Varia super pouco, assim. A gente tem, claro, regiões que uma vende mais e outra vende menos, mas não uma variação drástica, né?
embora pareça que, né, o Brasil tem culturas regionais muito, muito fortes, mas para sabor de pizza, a gente normalmente a gente lança uma pizza com sabor uma pizza num sabor nacionalmente. A gente não tem nenhum exemplo de que a gente lançou só numa região. A gente está sempre avaliando também, né? Às vezes tem os próprios franqueados, às vezes eles dão boas ideias, né? Fala, pô, aqui na minha região pode ter uma tal pizza assim, mas nunca teve algo muito tão forte assim que justificasse, sabe? A gente, claro, a gente é uma empresa de alta escala, né, nacional, para a gente quanto mais escala, do ponto de vista de padrão, de processo, ter algo nacional é melhor, né? Não tem ketchup nas pizzas do Rio de Janeiro, não, né? Então, tem. Você sabe que não é só no Rio, né? Você sabe que eu, trabalhando com pizza, vários lugares do Brasil, as pessoas usam ketchup na pizza. Então você tem o sachê, né? Então a pizza já não vem com ketchup, mas realmente as pessoas colocam ketchup para nós paulistanos é super diferente, né? A própria e a Domino's, a gente tem um time no Rio, né? O nosso time, parte do nosso time é no Rio de Janeiro. Então a gente tem muitos cariocas no time, a própria Bia é carioca, então eles usam ketchup na pizza, né? E de acordo com eles, fica muito gostoso. Então isso tem, mas é mais um costume de algum acessório ali do que necessariamente o sabor em si da pizza, né? A gente vê uma uniformidade como as pizzas favoritas, né? De calabresa, queijo, frango, em todo o Brasil. Um pouquinho de rentabilidade desse modelo, pensando em quem no franqueado, né? Do outro lado do balcão, quase do outro lado do balcão, quem está no meio do caminho entre, entre vocês e o consumidor final. A gente fala de um modelo de investimento relativamente de baixo custo, né? É, mas eu queria entender um pouco qual que é o tamanho desse investimento, pensando nos quiosques, qual que é o payback esperado, né? E se vocês tiveram que fazer muito ajuste também para partir para esse modelo de quiosque para franquia, conta um pouquinho dessa dinâmica aí do ponto de vista do investidor. Então, o quiosque, eu acho que a grande, né, sacada também, né, do quiosque é essa questão do investimento, né? O investimento inicial é um investimento baixo, né? É um investimento aí que a gente, lógico, depende, mas em torno ali de 300 mil. E aí você consegue colocar o seu quiosque num lugar de alto fluxo e você consegue faturar 150, 200 mil reais. Então, é um modelo muito legal por causa disso também. Além de ser simplificado, né, é um modelo que você tem um investimento, né, que a gente chama de CAPEX, né, de itens menor, né, você não precisa fazer uma super construção, é mais barato. Então, e ele tem um payback super bom, né? Um payback aí de 24 meses. Então, é, ele é um modelo super interessante, né? Um modelo que é, ele é um ganha-ganha-ganha, né? Você consegue aí investir menos, tem um faturamento alto, tem um payback menor, né? Uma operação menos complexa também. Então, eu acho que em termos de rentabilidade, ele é um modelo muito bom. Eu acho que isso foi um dos fatores que fez a gente querer expandir aí com esse modelo. Foco do quiosque é só em esses locais de altíssimo fluxo, como rodoviária, aeroporto, ou, por exemplo, para um shopping, se o investidor não quiser montar uma loja, ou às vezes o próprio shopping não tem, né, espaço, mas se interessa, opa, um quiosque de vocês aqui poderia ser interessante. É também uma oportunidade ou não? Vocês estão focando no mercado de alto fluxo? É uma oportunidade também, tá? É uma oportunidade. A gente está aberto a todas essas possibilidades, né? Onde o consumidor está, né? Então, a gente não está limitado, tá? Não existe nenhum, esse local não, a gente não trabalha. Eu acho que se for interessante, tiver um shopping, pô, tem um local interessante que faça sentido financeiramente, para gente, para o shopping,
por que não, sabe? Por que não colocar, né? A Domino's a gente quer estar onde o consumidor está, né? Inclusive até em eventos, né? A Domino's a gente esteve no Rock in Rio, esteve no The Town, a gente esteve na Fórmula 1, a gente esteve na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Então a gente, onde o consumidor está, a gente quer estar e a gente quer ser cada vez mais flexível, né? Então eu vejo sim uma oportunidade também para shopping. Essas primeiras experiências, vocês chegaram chegando, né? Rodoviária do Novo Rio e terminal do Tietê. Quer dizer, não é para, em termos de fluxo, não é para brincar nesses dois casos. Isso mostrou alguma coisa, alguma diferença do ponto de vista do perfil do consumidor, do relacionamento com esse consumidor? Teve alguma coisa que surpreendeu vocês por estarem acostumados com outro perfil de consumo, né? Teve alguma coisa que vocês olharam e falaram, nossa, isso daqui a gente não esperava? Olha, a gente está sempre, assim, a gente está sempre falando com o consumidor, né? O consumidor tem comportamentos, eu acho que assim, para o marketing, eu sempre falo, até para minha equipe, né? Sempre converso com o consumidor, é super legal, né? Às vezes, você tem ideias totalmente diferentes, né? Então, a gente, acho que o consumidor, a gente viu um consumidor muito satisfeito. A gente colocou um autoatendimento, né? O quiosque, ele tem um autoatendimento que às vezes você pode pensar, nossa, mas será que o consumidor está acostumado, né, com autoatendimento? Será que ele vai conseguir se virar em autoatendimento, né? Imagina, são dois totens ali que o consumidor tem que se virar para comprar pizza, né? E o consumidor se virou, assim, o consumidor conseguiu comprar. Então, é, isso acho que isso não foi surpreendente, porque a gente já desenhou um modelo assim, mas foi legal ver a facilidade do consumidor, como o consumidor se adapta, né? E o quiosque, ele tem essa vantagem que eu acho, que é a pizza na hora, né? Que nem quando você come na pizzaria, né? A pizza sai quentinha do forno, né? Então a gente vê os consumidores muito satisfeitos também, né? Com o sabor da pizza ali na hora. O delivery, a gente é uma empresa que entrega rápido, né? Mas a pizza entra numa bag e vai, né? Tem um tempinho ali para chegar na casa do consumidor. Ali já sai na hora, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito positiva, né? O consumidor, essa parte de tecnologia e o consumidor conseguir pedir no autoatendimento de uma maneira muito natural. Essas lojas menores, os quiosques, o objetivo é só esse público de trânsito ou ela chega a funcionar, por exemplo, com uma base avançada para entrega? Ele tem, assim, tem várias possibilidades, né? Dá pra gente trabalhar com base avançada para entrega, sim. É, ou ele pega o fluxo. Eu acho que que nem eu falei, a gente não está limitado, tá? A gente consegue, na própria rodoviária do Rio, é, a gente trabalhou um segundo ponto ali que a gente acreditava que dava, né? Porque você tá num andar, dá para você ir para outro andar, então que é um ponto estendido, né? E aí, dependendo da situação, dá para você trabalhar com delivery, dá para você trabalhar a gente tem o para viagem, né? Que no próprio aplicativo nosso você consegue selecionar para viagem, não simplesmente você pedir ali no totem de autoatendimento, né? Então, é isso, a gente quer sempre ser o máximo próximo do consumidor, né? Facilitar a vida do consumidor. Então, e também endereçar oportunidades, né? Então, se a gente olhar, pô, esse quiosque eu consigo entregar para casas que estão ali perto, pô, por que não, sabe? Acho que dá pra gente fazer sim. Partir para uma outra mudança de vocês, que eu citei lá no começo, que é o cardápio, né? Que agora vocês estão vindo por exemplo, com a lasanha, né? Que deixa de ser é um outro tipo de refeição, né? Se não me engano, o Brasil é o único país que tem esse produto, que vocês colocaram esse produto no cardápio, né? Por que isso? Por que decidiram partir para esse caminho, mudar foi a tradição
da Domino's e entrar nesse jogo diferente? Então, a gente tem uma oportunidade muito grande em almoço, né? Então, as pessoas, né, o hábito do consumidor brasileiro é comer pizza durante a noite e no almoço não, né? Então, tem pessoas que comem, claro, né? Mas é mais difícil, né? Então, a gente pensou, o que que a gente pode oferecer para o consumidor além de pizza no horário de almoço, que possa fazer sentido? Aí a gente fez uma pesquisa com vários itens, né? Desde macarrão, frango, um monte de itens e lasanha foi muito bem, né? E lasanha a gente conseguiu desenvolver um produto que a gente consegue também utilizar os nossos ingredientes, né? E aí por isso que a gente optou pela lasanha. E aí a gente tem também, né? A gente tem sanduíches, né? Não é consumidores muitas vezes não sabem que a gente tem um sanduíche, porque a gente acaba falando muito de pizza, né? Porque pizza é o nosso negócio principal. Mas o sanduíche da Domino's é muito gostoso. Se vocês não experimentaram, recomendo experimentar. A gente tem o calzone e tem a própria pizza. Então a gente criou uma plataforma de almoço. Porque também o consumidor, uma coisa muito importante na árvore de decisão de compra, você sabe que o primeiro item, quando o consumidor vai decidir o que comer, é a companhia dele, né? É quem está com ele, né? E se você pensar vocês mesmos, reflete sobre isso. É muito verdade. Você acaba pensando, pô, eu tô sozinho, eu tô com a minha esposa, eu tô com meus filhos, eu tô com amigos, eu tô com colega de trabalho. Então a gente ofereceu uma gama maior de produtos, né? Então mesmo aquele consumidor, porque tem o consumidor que no almoço, vou comer pizza, mas aí você precisa, dependendo da companhia, ele precisa convencer todo mundo a comer pizza. Se você tem lasanha ou você tem sanduíche, fica mais fácil. Fala, pô, tá bom, você não quer pizza, mas tem uma lasanha. O pessoal, pô, beleza, lasanha para o almoço faz sentido. Então a gente também buscou isso, sabe? Ter opções mais variadas por um day part, né, por um período que a pessoa está menos suscetível, por questão cultural mesmo, a comer pizza. E precisou de uma grande adaptação no marketing, na operação, para vocês conseguirem trabalhar esse público de almoço? Ou foi só entrou mais um produto, segue o jogo que era antes, que já está funcionando? Não, então, isso que foi legal, não precisou, porque também a gente não quer complicar operações, né? Isso você vai ouvir qualquer pessoa de marketing, de qualquer empresa aí, você nunca quer complicar operações, porque a gente sabe que operações é o que está na ponta, né? E a gente quer que eles tenham as ferramentas para atender o consumidor e dar a melhor experiência para o consumidor possível. Então não, porque a lasanha a gente usa os ingredientes que a gente tem na pizza, a gente tem só um item só adicional. O sanduíche também, a gente já usa também tudo que a gente tem ali na pizza, o calzone também. Então a gente procura oferecer, desenvolver produtos que não vão complicar operações, né, que não vão complicar o nosso negócio principal, que é pizza. Gabriel, a gente está entrando cada vez mais numa era em que o marketing digital, né, o CRM, são essenciais, né? É, apesar de ainda a mídia tradicional ainda ser muito forte, ainda ter muito peso, mas a gente entrou nesse ramo digital, não tem muito o que fazer. Como que essa área, o CRM, marketing digital, apoiam vocês no lançamento desses novos formatos, no engajamento dos diferentes perfis de público, novos formatos, seja o formato de loja, seja o cardápio, né? Como que vocês gerem isso aí dentro? A gente tem muito forte essa parte de tecnologia, né? A Domino's, muito tempo aí, a gente continua nessa pegada, né? Uma empresa de tecnologia que vende pizza, mas claro, agora a gente vai valorizar mais a nossa pizza. A gente acha que é super importante ter uma pizza muito gostosa, o produto, mas a gente continua com esse abraço de tecnologia muito forte, né? E o CRM, ele vem nisso, né? Eu acho que o CRM, eu como executivo de marketing, eu acho que a gente está passando por uma transformação, né? Do CRM. Eu acho que o CRM é uma coisa que se fala há muito tempo, né? Desde que eu fiz faculdade aí há 20 anos atrás, mais de 20 anos, se falava muito de CRM, mas eu acho que não tinha as ferramentas para trabalhar o CRM que existem hoje, né? Que estão se desenvolvendo com a própria inteligência artificial, administração de base de dados. Então, esse movimento que eu acho que aconteceu
quando a gente começou a trabalhar, sair da TV e do rádio para as redes sociais, né? Eu estou vendo esse movimento acontecer de sair das mídias digitais, ou não sair, né? Mas você começar a tirar um pouco de investimento de mídia digital para colocar em CRM. Isso está acontecendo naturalmente, né? Aconteceu, eu lembro, TV eu tirava 5%, depois 10%, depois 20%, né, como executivo para colocar em digital. Você tinha duas agências, tinha agência digital e agência offline, era até engraçado isso, né? Você tinha aquela pessoa que era o cara digital na empresa, né? Pô, vamos falar com o cara lá, que normalmente era alguém mais jovem, fala com o cara digital lá. E hoje a gente tem isso com o CRM, é muito engraçado, porque você tem a agência de CRM, você tem a pessoa de CRM, e daqui a pouco o CRM vai ganhar um tamanho tão grande de personalização, de capacidade de ferramentas, né? Acho que está nessa subida que a maior parte do investimento vai justamente para CRM. E eu falo até isso com as agências que eu trabalho, né? Acho que as agências ainda não estão tão preparadas para isso. E aí a gente usa para tudo, porque é muito bom, né? Você tem o cadastro, você tem as informações do consumidor, então essa questão de loja, de cardápio, a gente consegue fazer pesquisa hoje, né? Muitas pesquisas que a gente faz, em vez de você utilizar um instituto, você consegue pesquisar pelo CRM. Né? Você tem o consumidor ali, o consumidor que gosta de Domino's, o consumidor que gosta de pizza, por que não perguntar para o consumidor, né? Se um produto vai dar certo ou não, o que, que ele acha da ideia. Então essa conversa com o consumidor está rolando cada vez mais, né? E aí podemos usar isso para expansão também, né? Pô, o que, que você acha? Da Domino's a gente quer abrir um quiosque em shopping. O que, que você acha? Você iria tal? E, lógico, né? Tô simplificando muito, mas você pode também ter insights aí via CRM. Então, falar com esse consumidor de uma maneira personalizada. Eu acho que isso é uma tendência muito forte. Uma outra novidade que eu vi aí há pouco tempo de vocês é a história de parcerias com outras marcas. Eu acho que o caso da Red Bull é um que é legal para a gente pegar, né? Que foi o lançamento de um energético zero com pizza. Então parece até aquela piada da Coca Zero com o sanduíche, né? É um energético zero com pizza. Qual que foi o objetivo de vocês nessa parceria? Como que isso reforça o posicionamento da marca? A gente, assim, a gente é uma marca que a gente voltado para o público jovem, né? Então, o público jovem, a gente fala que brand love, né? Eles amam a Domino's, a gente tem pessoas, consumidores que amam realmente a Domino's, e o público jovem tem tudo a ver com Red Bull, né? E a gente quer estar nos territórios desse público jovem que a gente chama no marketing, né? Então, por exemplo, games é uma coisa que é muito forte no público jovem, né? A Red Bull, ela tem uma entrada muito legal em games, né? Então, Red Bull, a gente também, Red Bull mais Domino's, né? É aquela soma que dá mais que dois, né? E porque você está jogando videogame, pô, eu preciso de energia, eu preciso, quero jogar, quero aqui passar essa fase, pô, preciso comer, pô, Domino's é muito prático. Você pede, chega na sua casa, a Domino's você consegue comer com a mão, né? Você consegue pegar uma fatia, comer com a mão, beber um Red Bull. Então essa parte de ocasião, acho que tem muito a ver. A gente vê essa questão de coisa, pô, vou assistir uma série, pô, se você assistir série com pizza, né? Que são duas coisas. A pizza ela é muito voltada para ela traz um aconchego, né, no coração. Assim, você come uma pizza, normalmente é um momento gostoso, né? Aí você tá assistindo uma série também, você pede pizza, consegue comer Domino's com a mão também, muitas vezes. E aí você tem o Red Bull. Então, entrar nesses territórios pra gente é super importante, né? O território pop, música, né? A Domino's é uma marca que fez parte da cultura pop, né? A gente já, no Simpsons já teve Domino's. Muita gente não lembra da nossa época, Goonies, o filme Goonies tem Domino's, Tartaruga Ninja teve Domino's, é muito pop também, né? Então a gente quer e a gente quer estar junto com marcas pop também, né? Com a Red Bull, a gente tem parceria com a Heineken, tem parceria com a Coca-Cola, a gente já fez parceria com vários outros fornecedores, né? Com a Vigor, com a GL, com a Cerati, a gente tem várias parcerias com fornecedores que ajudam as duas marcas aí a gente comunicar de uma maneira diferente. Quer dizer, então, que daqui a pouco a gente vai ter uma pizza de linguiça de Bragança. As ideias, né, gente, se a gente olhar hoje a sofisticação do mercado de comida, né, ele
tá mais cada vez mais sofisticado, mais variado, né? A gente, só você vê a quantidade de pizzas que a gente tem pizza de carne seca, né? A gente tem a pizza de sobremesa, né? Tem pizza de pistache, a gente tem M&M, a gente lançou Nutella, tem creme de ovo maltine, a gente tem uma variedade e o brasileiro gosta muito disso, né? É algo até um assunto que a gente conversa bastante com o global, né? Porque o global, às vezes, o time global não entende, né, gente? Mas vocês têm tudo isso de pizza doce, vocês têm tudo isso de pizza salgada, né? E a gente fala, aqui a variedade de pizza é um dos motivadores de compra da pessoa vai na pizzaria ou não. E a gente tem uma gama de, então assim, dá para fazer tudo, né? E pizza é muito flexível, né? Pizza dá para você fazer tudo, aceita tudo, né? E a gente sabe, né, antigamente os rodízios de pizza no Brasil também introduziram isso, né? Essa quantidade de sabor diferente e tal. E o consumidor gosta, né? O consumidor brasileiro ele realmente gosta de variar, de experimentar coisas novas. Sabe que a gente tava falando de cultura, né? Da história do ketchup na pizza do carioca. Uma coisa que eu não consigo entender é o paulistano ter determinado que o domingo à noite é o dia de pizza. Não faz sentido, porque aquilo que você falou, a pizza é uma coisa tão legal, tão gostosa, tal, que ela não combina com domingo à noite. Ela combina com sábado. Mas o domingo à noite não. Domingo à noite já é aquele final de semana, não. A pizza para mim, o dia dela é o sábado. Não consigo entender o paulistano com essa mania de falar que é o domingo à noite. Para mim não faz sentido isso. Que tá com a família, né? Mas você sabe que é sexta-noite, sábado à noite, e domingo à noite é muito forte, né? Os 3 dias são muito fortes, né? E pra gente na Domino's terça-noite, porque a gente tem uma promoção do Leve 2 Pague 1 também. Então nosso terça-noite ficou muito forte. Indo aqui pro encerramento da nossa conversa, né? Saindo um pouco de Domino's e olhando para o mercado, eu queria a sua visão de mercado de alimentos. Quais que são os principais desafios que você vê para a expansão do varejo alimentar no Brasil? Olha, eu acho que assim, o Brasil, eu acho que ele tem muito potencial. Eu acho que ele tem uma mistura cultural. A gente está falando de cultura, né? A mistura cultural do Brasil é uma coisa muito forte. O Brasil, é, ele tem desde comida árabe, padaria, né? E pizza é uma coisa que o brasileiro ama, né? Então, eu acho que o brasileiro gosta muito de inovação. Acho que é um dos países que o consumidor mais gosta de inovação, né? Ele gosta de experimentar. Por isso que a gente inova muito, né? Acho que toda vez que você acelera a inovação, é algo que cativa o brasileiro, né? Então, eu acho que para a expansão do mercado, quanto mais expansão, quanto mais você inova, mais o brasileiro gosta. Então, eu acho que o Brasil sempre vai ter esse potencial, sabe, para expansão de players e acho que sempre vai ser um mercado muito bem, muito analisado por todo mundo. Legal. E agora, metas de longo prazo da Domino's, pensar em 5 anos para frente, né? Em termos de número de loja, capilaridade, onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, olha, a gente acha que o Brasil tem um potencial muito grande, tá, gente? Eu acho que a gente tem um potencial aí para pelo menos aí mais de 500 lojas. Eu acho que o Brasil é um país em que continental, com uma população muito grande, com uma população que gosta de experimentar. Então, acho que a gente quer estar pelo menos mais de 500 lojas aí, consolidado no interior do Brasil, não só nas capitais, né, e cada vez mais forte, aí, oferecendo cada vez produtos melhores. Gabriel, eu queria te agradecer, foi um bate-papo fantástico. É um assunto, eu acho um assunto demais. Varejo já é uma coisa apaixonante, ainda varejo falando de alimento, melhor ainda. Então, queria agradecer, foi um prazer conversar com você e acho que logo, logo a gente volta a se falar para trazer mais os resultados dessas inovações que você está trazendo agora. Acho que vai ser legal a gente ter uma conversa mais para frente para você contar
um pouco mais de como foi essa experiência e aonde vocês conseguiram chegar. Obrigado por conversar com a gente. Gente, muito obrigado, tá? Acho que foi um prazer também, a conversa foi muito boa. Tô disponível quando vocês quiserem. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!